Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e a partir de hoje, nós iremos ler a Bíblia. Pois é, ler a Bíblia juntinhos. Nosso objetivo é ler a Bíblia inteira, pedir entendimento e discernimento do Espírito Santo para que nos ajude, nos auxilie e principalmente nos dê entendimento para aquilo que Deus quer falar conosco, né? Então, eu vou estar começando pelo livro de Salmos, um dos livros. A Bíblia toda em si é muito importante. A palavra do Senhor se renova a cada dia em nossas vidas e traz um renovo, traz um novo para a gente. Mas Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia. A maioria dele foi escrita por Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem como a gente, pecador, mas ele tinha algo de diferente. Por que ele era reconhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecava. Quando ele entendia do seu pecado, ele reconhecia esse pecado, pedia perdão, se voltava a Deus, pedia perdão e o mais importante de tudo, ele reconhecia o seu erro e não voltava a cometer mais ele. Então, a gente tem muito que aprender com Davi. Se a gente for olhar para Davi, homem, nossa, a gente não quer saber. A gente vê noticiários de homens como Davi hoje em dia. Mas o diferencial dele é a busca por Deus, a busca por tentar ser um homem melhor, uma pessoa melhor. E se Davi conseguiu, a gente consegue também. Então vamos juntos nesse barco, vamos mergulhar na palavra de Deus e eu tô aqui para te desejar, seja qual for a sua denominação, qual for a sua religião, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, não importa. O que importa é a paz que excede todo entendimento que esteja sobre a nossa vida, que abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para o entendimento e que o Espírito Santo seja conosco em todos os dias, todas as horas e os minutos das nossas vidas. Amém? Então vamos lá, vamos seguir? Então a gente vai começar a leitura bíblica em Salmos. Salmos, ele é um livro de hinos e de oração da Bíblia. Os salmos foram escritos por diferentes autores. Como eu disse no início, a maioria dos salmos foi escrito por Davi, mas nós temos Salomão, Moisés, enfim. E eles foram escritos durante o período de mais ou menos 700 anos. Então, o livro de Salmos, ele foi escrito durante todos esses 700 anos, mais ou menos. Isso são os estudos, né? E eles foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. Há vários tipos de salmos: hinos de louvor a Deus, orações pedindo ajuda, proteção e salvação, pedidos de perdão, canções de agradecimento pelas bênçãos de Deus, orações em favor do rei, canções para ensinar as pessoas a praticarem o bem, súplicas para que Deus castigue os inimigos, entre outros. As orações são pessoais e nacionais. Algumas mostram sentimentos íntimos de uma pessoa, enquanto outras representam as necessidades e os sentimentos de todo o povo de Deus. A forma geralmente usada na poesia dos Salmos se chama paralelismo, que é a repetição de uma ideia, com outras palavras, na linha ou nas linhas seguintes. O paralelismo, nas suas várias formas e a riqueza de comparações, dão graça e beleza à poesia hebraica. Jesus cantou salmos e os citou várias vezes. Eles foram citados mais de 100 vezes pelos escritores dos livros do Novo Testamento. Através dos séculos, os salmos têm sido uma fonte de inspiração e devoção para os cristãos e para a igreja, tanto nos seus cultos de adoração a Deus, como no seu trabalho de evangelização. Os primeiros salmos, eles são curtinhos, então, no nosso primeiro dia de leitura bíblica, a gente vai ler do Salmo 1 ao Salmo 5, tá bom? E a gente vai começar agora
no Salmo 1. Se você puder, abra sua Bíblia, separe esse tempinho com Deus. São só alguns minutinhos, gente, não dá nem meia hora, de verdade. Se você puder sentar, deixar esse tempinho reservado para o Senhor, eu tenho certeza que esses minutinhos são plantados no reino e bênçãos sem limites são enviadas de Deus para a gente. Amém? Salmos 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha e o que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Gente, esse Salmos 1, ele é a promessa de Deus para nós, para agora, para o hoje. Foi escrito há mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos atrás, mas ela é uma promessa para o hoje, para as nossas vidas hoje, de agora em diante, daqui para frente. Amém? Que a promessa do Senhor de frutos bons esteja sobre nós, sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Que Deus te abençoe. Salmos 2. O rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá do céu o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora, escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. É isso. A gente precisa temer ao Senhor. O temer ao Senhor não é um temer de medo, de se amedrontar, de ficar tremendo, batendo os dentes. Não, esse temer é de respeitar a autoridade do Senhor Jesus. E aqui ele diz, mais uma promessa: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Salmos 1 e Salmo 2 está nos falando sobre obediência, sobre temor, sobre entender quem é Deus e ter fé somente nele, porque a nossa árvore dará bons frutos. Salmos 3. Oração pedindo a ajuda de Deus. Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem.
Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu Monte Santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Aqui Davi nos ensina a confiar e descansar no Senhor. Em tempos difíceis, em tempos onde a gente vê que as pessoas não estão ao nosso favor, onde a gente se sente sozinho, abandonado, largado, triste, amargurado e até mesmo com raiva. São nesses momentos que a gente tem que entender que a gente não está só, que a gente precisa obedecer, a gente precisa temer, a gente precisa crer, confiar que nada, nenhum mal vai nos atingir, porque o Senhor é conosco. Então a gente pode deitar, a gente pode dormir, a gente pode descansar em paz, porque a gente sabe que enquanto a gente trabalha, Deus nos ajuda. E quando a gente deita e tem aquele momento de repouso, de descanso, quem trabalha por nós é o Senhor. E é por isso que a gente consegue deitar e descansar. Se você não está conseguindo descansar ao se deitar, aprenda com esse Salmos 3, a se tranquilizar no Senhor, a deitar como se Deus fosse realmente o nosso pai, que a gente criancinha aqui é no colo do nosso pai, da nossa mãe, deitar no colo dele e a gente se sentia protegido. É dessa maneira que Deus faz com a gente hoje. É só deitar, relaxar em Deus e saber que tempos novos virão e que dos nossos inimigos quem cuida é o Senhor. Salmos 4, Deus meu defensor. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daquelas que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Mais um Salmos, onde a gente tem a confiança que o nosso Deus vai nos defender, onde a gente pode descansar nele, entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades, e quando a gente está andando no caminho certo, no caminho do bem, onde não há maldade no nosso coração e nem nas nossas atitudes, a gente tem certeza de que Ele vai ouvir a nossa oração. E a gente, em paciência e com paciência, consegue aguardar o tempo do Senhor falar conosco, o tempo do Senhor nos abençoar. E a gente sabe que no momento da dificuldade que estamos passando, a gente não vai se importar, porque a gente sabe que Ele está com a gente e vai fazer com que a gente passe o nosso problema em segurança. E aí a gente consegue deitar e descansar,
para o nosso próximo dia, o nosso próximo leão, a nossa próxima batalha. E a gente passa por ela sem medo, porque a gente sabe que na nossa frente está o Senhor Jesus. Salmos 5. Oração pedindo a proteção de Deus. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã, ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tem prazer na maldade, Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes, Tu não suportas as presenças dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acaba com os mentirosos e despreza os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito, voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Amém? Que nós possamos ser obedientes ao Senhor, que encaremos essa semana aí com garra, com força em Jesus, sabendo que Ele é conosco na nossa batalha, Ele está com a gente, Ele está com você. Não tenha medo, confie no Senhor. Estamos iniciando o nosso primeiro dia da leitura bíblica e a gente vai dar sequência essa semana toda juntinhos. E em nome de Jesus a gente vai concluir e vamos ler a Bíblia inteira juntos e vamos aprender do Senhor. Amém? Então até amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que seja uma semana de lutas, que venham lutas, mas tenha certeza que você é mais do que vencedor, porque Jesus Cristo é com você. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.